Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula da EFLADFAM e graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos hoje dar início à aula na área da administração, que vai falar sobre secretaria. E vamos aprender bastante. Senhor Deus, nós queremos louvar e glorificar o Teu nome, te agradecer por estar em Tua presença nesta manhã de domingo, para crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, para ter mais sabedoria do alto, ter mais entendimento, ó Pai amado, e assim a Tua obra, ela crescer e ser forte. Abençoe cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Página 163. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção, porque é um curso de secretaria. E a última aula, se Deus permitir, vai ser um curso de tesouraria. Vocês vão entender como que funciona a secretaria de uma igreja e como ser um secretário, uma secretária da igreja. Por que os nossos secretários e secretárias, eles fazem um bom trabalho? Porque eles aprenderam, né? Eles aprenderam. Nós preparamos essa aula aqui para justamente a igreja não ter dificuldades. É tanto que sai secretária, entra secretário e a administração ela continua tranquila, porque as pessoas que entram sabem o que tem que fazer. Então preste atenção. Isso aqui também vai ajudar não somente na igreja, mas até em alguma empresa, em algum local de trabalho, até a sua... Você pode ser uma secretária em algum lugar. Como funciona? Então preste bem atenção, por favor. Vamos lá. Secretariar uma reunião é muito mais do que tomar notas e posteriormente preparar e ler a ata. Não é só anotar e depois ler uma ata. O secretário precisa exercitar sua voz ativa, pois pode e deve assumir a responsabilidade de registrar quem está presente, tá? Controlar o horário do início e término, solicitar pontos expostos sem clareza suficiente para que sejam adequadamente reexpostos ainda durante a reunião, sumarizando-as antes do encerramento e propondo que se delibere a respeito delas, e muitos outros papéis de grande importância operacional para a reunião. Então, o secretário é aquele que tem que ficar atento a tudo que está sendo falado, a tudo que está sendo visto, pessoas que estão chegando, horário, quem deu proposta, quem falou, quem botou algo para ser decidido, não foi decidido, e entrar em outro assunto. Exemplo, a gente começa a falar da pintura da igreja, aí do nada aparece alguém falando que o microfone está ruim. Aí o pessoal, nossa, o microfone está ruim, como é que vai ser o culto hoje à noite? Olha, vamos ter que comprar um microfone. Aí a secretaria que fala, olha, eu queria pedir uma parte aqui, tem que resolver primeiro a pintura da igreja. Senão se perde nos assuntos. Então a pessoa que está na secretaria, ela fica em silêncio ali, mas atento a tudo, né? E anotando tudo. Sempre eu falo assim, olha, não precisa ficar olhando para mim na reunião. Anota o que eu estou falando, vai anotando, fica ali, ó. Alguém já viu antigamente, né, naqueles tribunais, que ficava lá o juiz, né, e ficava do lado quem? Uma secretária, ficava, lembra aquilo? Ficava ali, ó. Falava nada. Tudo que estava sendo falado estava ali, ó. Só olhando para frente. Essa é a função da secretaria, numa reunião. Ficar atento a tudo. Agora, quais são as atribuições para um secretário e uma secretária? Número 1, conhecer as regras parlamentares que vocês já conheceram. Tomar nota de todos os assuntos discutidos na reunião, preparar a ata para ser lida na sessão seguinte, a fim de ser submetida à aprovação. Ok? Então, não esquece, preparar a ata para ser lida. Por isso é que toda reunião começa com a leitura da ata. De quê? Da última reunião. 3. Dá ao presidente, antes de cada reunião, uma lista dos assuntos que ficaram sobre a mesa na reunião anterior. Exemplo, assuntos pendentes, que não foram resolvidos. Exemplo, uma comissão que ficou de visitar o irmão tal,
uma comissão que ficou de visitar o obreiro tal, uma comissão que foi averiguar um problema numa congregação, né? Ficou na mesa para resolver hoje o tema da festa, ficou para se resolver a troca do dirigente. Então, todos esses assuntos têm que estar sobre a mesa. Outra, manter atualizados os arquivos de membros ativos e inativos. Né? Nós temos os arquivos aqui, tá? Ativos e inativos, que eu também chamo de arquivo morto. E também tem um arquivo de quem já faleceu. Qualquer membro que vier aqui e que fez aquele cadastro, a ficha dele é guardada. Já aconteceu de membros de 25 anos atrás vir aqui pedir a data do batismo. E é fácil de achar, porque está guardado. Nós temos uma sala lá no quarto andar, que é chamado almoxarifado, que nós guardamos tudo isso. Nada fica perdido. Por exemplo, outro dia eu falei assim com a secretaria: secretária, vê para mim qual foi o ano em que eu disse que o aniversário da matriz não seria mais em outubro e seria em dezembro. Dezembro. Aí a secretária automaticamente: pastor, isso vai ser fácil, é só ir nos assuntos pastorais. Tá bom. Não demorou muito, veio para mim a data, o dia, o mês, o ano e o assunto em pauta. Aqui, puf. Eu falei: obrigado. Agora vê para mim qual foi o ano que nós iniciamos o aniversário da matriz do campo em dezembro. Foi a partir de que ano? Aí foi lá, tá aqui. Nós começamos em 2020, 21, 22, 23 e 24 agora. Nós estamos aí iniciando em novembro, mas termina em dezembro. Muito obrigado. Então, isso é um arquivo. Não se joga nada fora. Tá? Não se joga carta de mudança fora. Por exemplo, se trouxe uma carta de mudança para a igreja, está guardada. Ninguém joga fora. Eu trouxe uma carta de recomendação. Você viajou e trouxe de volta? Está aqui, guardado. Então, existe um arquivo que deve ser guardado. Por isso que dirigentes de congregação, eles devem exigir o máximo, a ficha de cadastro completa. Eles devem exigir o máximo a reunião de obreiros e obreiras e membros nas nossas reuniões, Assembleia Geral. Aí diz aqui: 5. Ler a ata na reunião. A ata é a narração por escrito das decisões de uma reunião. E o que está assentado faz história e gera direitos. Não esquece que a ata é a história da igreja. Nós temos todos os livros de ata guardados aqui, inclusive a ata da inauguração dessa igreja. Há 35 anos atrás, o livro está guardado. Está tudo guardadinho. Aí diz mais aqui: mas saber fazer uma boa ata é essencial para que o tiro não saia pela culatra. Não é difícil, embora o grau de formalidade necessária varie em cada organização e categoria de reunião. O formato de uma ata comum é bastante simples. Tá? Não é difícil, mas exige de nós técnicas para fazer uma ata. Tá? Vamos lá. Técnica de redação. O essencial é lembrar que a ata não é uma transcrição de tudo que foi falado, mas sim um documento que registra de forma resumida e clara as deliberações, resoluções e demais ocorrências de uma reunião e outro evento. Exemplo: a secretária anotou tudo, até que o irmão tropeçou aqui na entrada. Pastor, vê o que vai entrar na ata. Aí eu passo o pente fino. Eu tiro que o irmão tossiu, eu tiro que o irmão tropeçou, eu tiro da ata que o outro irmão brincou com o outro, eu tiro que o irmão disse uma coisa que não era para ser falado, ainda mais se estiver expondo alguém, eu tiro. Então a ata são assuntos muito sérios da história da igreja e que deve ser registrado corretamente. Tá bom? Página 164. Após assinada por todos os presentes, a ata constitui prova de que houve a reunião das decisões nela tomadas e das manifestações de todos os participantes. Exemplo: livro de presença. Isso daqui é a confirmação de que aquela pessoa estava no dia. Não, eu não concordo que a igreja seja pintada de preto.
Aí você fala, mas você estava na reunião, você não falou nada. Eu não estava nessa reunião. Então vamos averiguar a lista de presença. Acabou. O irmão estava. E o irmão não falou nada, nem se opôs. O irmão não trouxe uma contraproposta, a irmã, e a irmã também não deu nenhuma objeção. Então, como assinou e foi feita a pergunta, os que aprovam ficam sentados, a irmã não ficou de pé, então a irmã concorda que seja preta a igreja. Acabou. Porque tem assinatura e tem ali o texto. Por isso que é importante, todos os presentes, quando estiverem fazendo reunião, atenção dirigentes, vai fazer uma reunião para trazer assuntos ao pastor da igreja, coloca a assinatura de todo mundo. E não é só o primeiro nome, não, é nome completo. É nome completo, tá? A ata deve ser redigida com técnica, exatidão, clareza e correção de linguagem. Cuidado com o erro de português. Cuidado, tá? Por exemplo, tem um versículo bíblico que as pessoas podem interpretar de uma maneira errada. Porque o português tem que se respeitar as pontuações, tá? A vírgula, o ponto parágrafo, o ponto e vírgula e o ponto final. Tem que se respeitar uma interrogação, uma exclamação. Quando no português não se respeita isso, muda tudo. Por exemplo, a Bíblia fala assim, acerca dos dons espirituais, vírgula, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Lendo sem vírgula, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Você já muda todo o texto. Irmãos, que sejais ignorantes. Você tem que passar para as pessoas aquela vírgula. Uma, você está falando que não quer que a pessoa seja ignorante. A outra chama de ignorante. Acerca dos dons espirituais. Não quero. Irmãos, que sejais ignorantes. Entendeu? Quer dizer, ele está falando que os dons, ele não quer. Aí fala que não quer que seja ignorante. Só que ele não respeitou a vírgula. Eu já vi, por exemplo, pessoas, eu já citei esse exemplo aqui em pregações, de um pastor que leu o livro de Osés errado. Em vez de falar adúltera, ele entendeu adultera, que era para ele adulterar com a irmã da igreja. Vai lá e adultera com a mulher do teu amigo. E ele adulterou, falando que Deus mandou na Bíblia. Aí o repórter fez essa entrevista no Fantástico, eu estava vendo isso, fiquei muito envergonhado, mas aqui não está escrito adultera, que está falando adúltera. Aí ele, pensa assim, 2 minutos em silêncio, olhando para a Bíblia. O que eu vou falar agora? Já tinha cometido adultério. Então, muito cuidado com o português. E a ortografia na ata. Não sabe qual é a letra correta? Vai lá. Antigamente, meu pai falava, o dicionário... Lembra do dicionário preto grandão, os antigos? Meu pai chamava aquele o pai dos burros. Né? Pega lá o pai dos burros. Por que pai dos burros? Porque a gente ia pesquisar as palavras que não entendia. Hoje, se a gente falar isso, está expondo a pessoa, e tantas coisas outras. Hoje em dia é fácil. Você que vai lá no Google, bota no teu celular como se escreve a palavra Ágata, como se escreve a palavra correção, como se escreve a palavra excessivamente, como se escreve a palavra sucesso. Vai aparecer para você. Tá? Vamos lá. Aí diz mais aqui. A ata não deve ser extensa. Tá? É necessário que a ata seja fiel da linguagem bem cuidada, isenta de palavras ferinas, que possa envergonhar o autor dos termos em dias futuros, sem muitos adjetivos. Nunca lance gírias em ata. Nunca lance palavras ofensivas em ata. Nunca fale pecado de pessoas em ata. Isso pode gerar um processo judicial de exposição. Me expôs. Por isso que quem criou esse artigo, eu já falei isso aqui, esse parágrafo, foi eu. Artigo 1, parágrafo 1º. Mentira, tempo da disciplina. Mas ninguém vai saber que você, a pessoa, melhor dizendo, foi disciplinado por mentira, porque não está escrito mentira, está escrito o quê? Artigo e parágrafo. Eu estou falando alguma coisa? Não. Alguém sabe? Não. Só quem sabe de artigo e parágrafo é a secretaria e o pastor da igreja. E quem errou. E quando eu não quero expor a pessoa,
devido a algum problema na família, eu falo assim, por determinação do pastor presidente, fulano está disciplinado até o dia tal. Eu não falo qual foi o assunto. Para preservar a pessoa na ata. Um advogado, ele pode chegar com um documento judicial pedindo a ata, e você não pode negar. Estou aqui com uma autorização judicial, eu quero o livro da ata do dia tal. Olha só. Tá bom? Então, muito cuidado. Eu, quando assumi aqui essa igreja, né, aconteceu fatos aqui. Só que eu assumi um processo junto. Por quê? Pessoa jurídica. Tá bom? Vamos lá. Diz mais aqui. Deve-se ainda ter cuidado de registrar nome de pessoas, os quais devem ser completos. Não pode se abreviar nomes. Exemplo, a diaconisa Carol de O. Ponto. Isso é nome? Carol de O. Ponto. O nome dela é Carol de Oliveira. Mas tem mais nome? Carol de Oliveira Martins de Souza Bastos Nogueira da Silva. Nossa, que nome grande, vou abreviar. Não se abrevia. E não se bota só o primeiro nome. Diaconisa Carol. Quantas diaconisa Carol nós temos? Entendeu? Então você precisa botar o nome completo, não se abrevia. Outro, nome de cidade, não se abrevia. Além de requisito, deve também vir acompanhado da sigla da unidade da federação. Rio de Janeiro, Brasil, Estados Unidos da América, Argentina, Uruguai, tem que escrever. Os nomes das igrejas, por sua vez, devem, a bem da clareza, vir acompanhado da cidade aonde a mesma está localizada, não se abrevia. S.J. de Meriti. São José de Meriti? São Joaquim? Entendeu? São João de Meriti. Alguns secretários, por vezes, fazem registros vagos e imprecisos, dizendo apenas que no dia tal foram batizados vários irmãos sem citar nome. Isso é ata. No dia 15 de janeiro de 2025, batizamos muitos irmãos, graças a Deus. Esses muitos irmãos é o quê? 3.000? 2 irmãos? Né? O que é muito para você? Não, muito para mim já é um só. Né? Tem, por exemplo, casal que só quer ter um filho e fala que é muito filho. Né? Mas tem outros que quer ter 5. Aí ele fala, vou ter outro. Então tem que citar, no dia tal, 15 de janeiro de 2025, batizamos 10 pessoas. Dessas 10, 2 da matriz, aí bota o nome completo. 3 da Pavuna, bota o nome completo. 2 de Manguariba, bota o nome completo. E assim sucessivamente. Essa prática deve ser evitada por se construir um grave erro na redação da ata. A ata não deve conter espaço vago. Não existe espaço em ata. Exemplo, acabou a ata na metade da linha, com a minha assinatura. Onde é que a ata continua? Pula a linha? Nem pensar. Continua após a minha assinatura. Não se existe espaço. Ah, vou pular 2 linhas, né? Está muito embolado. Se você pegar a ata da igreja, você vai ver que está toda igual um livro. Brrr. Por que não se dá espaço? Para não se colocar, acrescentar nada. Um espaço, alguém com malignidade pode colocar. Em tempo, aonde se lê presidente Josias Carreiro, se lê agora Antônio Joaquim. Olha. E está na ata. E agora? Entendeu? Aonde se lê, né, que a irmã, ela vendeu a casa, leia-se, ela deu a casa para a igreja. E agora? Tá bom? A ata é um documento, tá? Vamos lá. A ata não deve conter espaço vago, rasura entre linhas, muito menos parágrafo. Não existe isso, tá? Os numerais devem ser escritos por extenso. Não existe botar 24, 2 e o 4 de janeiro. É 20, escreve VINTE, 4, QUATRO, não se bota 24. E a igreja completou 35 anos, aí bota o 3 e o 5. Não existe, errado. É 30, TRINTA, 5, CINCO. 35, não se bota número. Aí você vê que uma ata não é de qualquer maneira que se faz. Bom? Outra.
Como a ata é um documento de valor jurídico, deve ser lavrada de tal forma que nada lhe poderá ser acrescentado ou modificado, viu? Ela tem teor jurídico. Não esquece que a igreja, ela é pessoa jurídica. Ela tem CNPJ, ela tem contador, ela vai para a Receita Federal, ela é registrada em cartório. Devido a ter como requisito não permitir que haja modificações posteriores, o seu formato renuncia à quebra de linhas eletivas, espaçamento vertical para gravação, ocupando virtualmente todo o espaço disponível na página, reduzindo sua legibilidade sob o ponto de vista tipográfico. Não existe. Tá? Você tem que respeitar aquela margem da folha. Lembra? Não tem aquela vermelhinha aqui e aqui. Se respeita aquilo ali. Não se passa aquele ali, nem se começa antes. Tem que botar certinho. E se não tiver, você vai fazer. Vai botar uma régua aí, fapo. Do outro lado, fapo. E vai fazer ali dentro. Isso é uma ata correta juridicamente. As pessoas, às vezes, quando pegam uma ata, entendeu? Tem uns que eu tenho que fazer, sabe o quê? E se a pessoa errar? Faz 2 riscos enormes assim e escreve cancelado. Bem grande. Não tem mais teor nenhum aquela ata. Validade nenhuma. Vamos lá. Caso a ata esteja sendo registrada diretamente no livro de atas manuscrito, os confortos da edição do texto não estarão disponíveis. Página 165. Neste caso, se houver erro do secretário, o mesmo deverá imediatamente corrigido sem rasura, mas usando o digo. Como, por exemplo, o diretor propôs adquirir imediatamente 20 mil, digo, 30 mil unidades de matéria-prima. Quando erra o valor, na hora, tem que escrever a palavra o quê? Digo. E se fechou a ata toda, pastor, e agora? Muito fácil. Após a assinatura. Em tempo, onde se lê 20, que o diretor adquiriu isso, leia-se 30. Está acertada a ata. Mas não se pode passar branquinho, lembra daquele leak paper? Branquinho, não se passa borracha, não se dá um risquinho, não se bota um coraçãozinho. Eu já vi gente falar assim, ai, me perdoa, escrevi errado. Não, não existe isso. Tá bom? Você tem que botar lá em tempo, só isso. Ou digo, na hora você, errei. Não grita, ai, errei. Não, vírgula, digo. Ok? Fez a ata toda. Dei mole. Em tempo. E o presidente vai ler antes de assinar. Tá bom? Vamos lá. Caso perceba-se o erro apenas no final da composição da ata, mas antes que a mesma seja assinada, como eu já falei em tempo. Geralmente as atas são transcritas à mão pelo próprio secretário em livro próprio, que deve conter um termo de abertura. Todos os livros da nossa igreja, todos, só tem validade se tiver termo de abertura. Eu normalmente vejo que tem algumas congregações que eles compram um livro por conta própria e trazem para eu ver relatório. Eu até assino, mas eu falo, ó, você não botou aqui o termo de abertura. O termo de abertura, ele vem escrito sobre aquele livro, quantas páginas tem, para que é aquele livro, tá? As páginas são numeradas, a data e vem a minha assinatura como pastor da igreja. E tem um termo de fechamento. Por que que todas as folhas são numeradas? Para a pessoa não arrancar a folha. A pessoa não adulterar a folha. Então, administrar a igreja não é para qualquer um, não é simplesmente você alugar uma loja e começar a pregar o evangelho. Não. Tem que ser feita a coisa correta. Aí diz mais aqui. Assinado pela autoridade máxima da entidade ou por quem receber aquela autoridade. Roteiro de uma ata. Cabeçalho. Deve constar o número da ata, o nome da instituição, o local, o horário, o quórum, se em primeira ou segunda convocação. Deve constar ainda se a assembleia é ordinária, extraordinária, se extraordinária. Deve constar quem a convocou e qual a finalidade. Todo cabeçalho é a cereja do bolo da ata. Todo cabeçalho, tá? É igual uma redação. Se você não fizer as 5 linhas ali, 6 no máximo, de uma introdução perfeita, você não vai ter o desenvolvimento maravilhoso para a sua redação. A sua introdução é tudo. É o cabeçalho.
Corpo, contém a matéria deliberativa, que vai sendo tratada, a saber, devocional, ordem do dia, expediente. Não é preciso transcrever a ordem do dia, basta ir enumerando os assuntos, à medida que vai se tratando, frisando os títulos que devem vir em preferência. Primeiro assunto, segundo assunto, terceiro. Nossa, se tiver no 30º assunto, tem que ser tudo numerado. Fechamento e encerramento. O secretário deve encerrar a ata fazendo reverência à sua lavratura e assinando em seguida. Tá bom? Assinada pela linha seguinte na ordem, secretário e presidente. Essa ata vai redigida por mim, lavrada, primeiro secretário da igreja, aí vai a assinatura. E pelo pastor presidente. Aí vai a assinatura. Aí essa ata tem validade. Página 166. Aspectos legais. Embora todas as atas possam servir para fins legais, existe uma categoria delas em que essas implicações são mais evidentes, como é o caso das que tratam de posse de pastor, eleição e posse de nova diretoria. São atas específicas só para isso, que aí você vai levar para o cartório. Normalmente o cartório fala assim, a ata, a lista de presença, e vocês sabiam que quando você vai, por exemplo, renovar uma diretoria no cartório, você tem que ter o nome de todo mundo e o CPF de todo mundo? Tá bom? Exemplo, você estava no dia da posse da diretoria, o teu CPF está no cartório, você é membro da igreja. Não é simplesmente botar teu nome, é fácil, né? Botar o nome da pessoa, por isso que tem que ter o cadastro de todo mundo na igreja. Então essa ata, ela é uma ata específica, tá? As atas que tratam de reforma de estatuto, por exemplo, eu fiz uma reforma agora, na Palavra Viva. Eu tive que fazer uma convocação, tive que fazer a segunda convocação, tive que fazer a primeira chamada no plenário e após 30 minutos a segunda chamada no plenário para depois fazer a reforma do estatuto. A assinatura de todos os presentes e a aprovação de tudo, para reformar um estatuto. Olha só como é que a coisa é feita. Não é simplesmente, vamos reformar o estatuto. Não é assim não. Existem os parâmetros legais da lei. Aí diz mais, aprovação de regimento interno, dissoluções da sociedade, tá? A igreja vai acabar. Acabou uma igreja, tem que ter uma ata só para isso. Não é demais lembrar também que nos casos de estatuto e regimento interno lacunosos ou omissos, a ata serve como elemento complementar desses instrumentos. Segundo o princípio de direito, aceito e usado no conflito em juízo entre prova testemunhal e escrita, prevalece a escrita. Tá vendo? Vale o que está escrito. Por isso que eu falei, não, o irmão estava aqui no dia que pintou de preto. Aqui é a sua assinatura. Vale o que está escrito. Não, mas eu disse, mas não está escrito o que você falou. Tá bom? Assim sendo, em ação judicial, uma ata tem mais valor do que um depoimento de testemunha. Viu? Tem que estar escrito. Vamos lá. Esse fato deve servir de alerta aos secretários de nossas igrejas e às próprias igrejas na escolha de seus secretários. Todo secretário tem que me ouvir. Todos eles. Não, está errado. Não tome decisões. Isso é problema sério. Eu costumo dizer que quem vai estar lá com capa preta, quem é o capa preta do tribunal? É o senhor meritíssimo, né? É ele que vai estar lá, é o presidente. Vai estar mais os dois comigo só, mais ninguém. Eu que vou falar. Eu que vou ter que decidir as coisas lá, tá bom? Ata com arte, alma. Quando o secretário lê a ata, faz muito mais do que cumprir uma rotina. A ata tem que dizer quem somos, o que estamos fazendo nesse instante. A ata tem que envolver a pessoa, não na interpretação dos fatos, o que ela não pode fazer, mas nos fatos em si, porque a ata tem alma, a ata tem que ter vida, tá bom? Por que eu fui fazer uma ata, né? É uma ata chata. Beleza. O secretário começa a ler a ata, frases curtas, estilo simples e claro. Ele também não pode chegar e chega aqui. Informações, ouvinte que pensou em distrair, se arrepender, se regala os olhos, faria o mesmo com os ouvidos, se pudesse, ata, conta a história, participa da... Ninguém está ouvindo nada. Né? Agora, olha só. O ouvinte que pensou em distrair-se, se arrepende e arregala os olhos. Faria o mesmo com os ouvidos, se pudesse. A ata conta história. É a história da igreja. Ele participa dela. A ata não tem que ter arabescos matizados de 1000 adjetivos. Ela tem que ter beleza, frase curta, ordem direta, vocabulário acessível. Por exemplo, você quando está numa região, eu já falei isso aqui, vamos supor que você está no interior.
O interior, as pessoas têm uma fala diferente, né? Para ele é normal falar que vai subir para cima, dar uma rezinha para trás. Para ele isso é normal, você não pode rir dele e nem corrigi-lo. Ele está no mundo dele. E isso só é ruim para efeito de quê? Concursos. Aí você tem que acertar, olha, você não escreve, senão está errado. É assim que se escreve. Agora, na conversa normal, meu Deus, nunca fala que é meu Deus mesmo. Porque ali eles falam meu Deus, mas eles sabem que é Deus. Então está correta aquela linguagem de fala. Agora a escrita tem que se consertar, tá bom? Então diz aqui, números, margem e cálculo de folha de uma ata, um documento com a marca da arte. Página 167, conteúdo. Uma ata deve ter um máximo de informações com toda a simplicidade e uma continuação à história. Não são assim os livros da Bíblia? A Bíblia não é organizada? A Bíblia. Se eu pedir para você, abre para mim no Salmo 23, você sabe. Agora imagine como que era a Bíblia antes. Né? A Bíblia não tinha capítulos e versículos. Quem sabe disso? Ela não tinha. É tanto que quando Jesus está no templo, fala assim, achou aonde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. A Bíblia fala, e achou onde estava escrito. Por exemplo, eu estava lendo ontem um livro falando sobre os achados, né, de Corum, que é do Mar Morto. O livro de Isaías, só o livro de Isaías, se eu não me engano, falha a memória, todo o livro de Isaías estava num pergaminho, sabe quantos metros? 7 metros de pergaminho, sem ter capítulo, sem ter versículo, sem ter nada. Como é que você vai achar quem deu crédito à nossa pregação? Hoje é fácil, por quê? Vai lá e abre Isaías 53. Opa, que beleza. Então a ata tem que ser assim. Conta o que precisamos saber com perfeição e inspiração. Para isso, Deus usou pessoas que envolveram suas vidas. Falaram como sabiam e registraram tudo com lealdade, ata com arte, porque o objetivo é a glória de Deus. Então as pessoas fizeram a história da igreja. Tudo o que você tiver que fazer, faça o melhor que puder. Eclesiastes 9:10. Então, secretaria da igreja tem que se fazer o melhor. Repita isso. Secretaria de igreja tem que fazer o melhor. Ali dentro está a vida, a história da igreja. Não deixe bagunçar. Por que eu sempre me meti em secretaria? Porque ali está a administração toda. Tudo tem que ser identificado. Hoje eu vou ver quais são as pastas que não estão identificadas. Uma coisa é você saber que aquela pasta verde é presença de doutrina. Outra coisa é uma pessoa que nunca entrou ali e não sabe o que é aquela pasta verde. Onde é que está a presença de doutrina? Nossa, depois de 10 dias ele descobriu que estava na pasta verde. Agora, se tiver identificado, é mais fácil, sim ou não? Por que você chega lá, no arquivo, do lado, tem uma folha grandona, com todos os números das gavetas, o que tem ali dentro? Eu criei essa ideia. Faz isso. A pessoa, antes de abrir a gaveta, ele já vai saber, ele vai olhar do lado. Pasta 10, ata, gaveta número 1. Gaveta 1, pasta 10. Tudo isso foi criado. É por isso que as pessoas falam que a nossa igreja é uma escola. Agora, o que é isso? Tudo graça que Deus me dá, me concede. Quantas vezes eu ficava aqui trancado na igreja, jejum, cuidando da administração, mexendo nas coisas, arrumando. Tinha dia que as secretárias chegavam aqui, tinha uma montanha de coisa para elas fazerem, e tudo com um papelzinho preso e grampeado. Fazer isso, acertar a data de nascimento, está faltando CPF desse, está faltando identidade desse, esse aqui está faltando termo de abertura, esse aqui tem que colar esse livro que está solto, essa pasta aqui perdeu a lapelazinha com a identificação. Pergunta eles ali, os antigos. Tá bom? Então, a secretaria tem que se fazer o melhor que puder. Outra, o que é o estatuto e regimento interno? O instrumento que materializa a entidade é o estatuto e o regimento interno. São eles que dão personalidade à entidade. É lá que vamos descobrir o que é, para que foi fundada, quem pode participar, de onde vêm os recursos. O mais importante, quem serão os beneficiados das suas ações e do seu trabalho. O estatuto contém as regras gerais, filosóficas e outros conteúdos. O regimento interno contém procedimentos práticos e aspectos do dia a dia da entidade. A igreja tem que ter estatuto e regimento interno para ela ser registrada. Tá bom? Toda igreja que você chegar, por exemplo, você não saiu daqui, você pode pedir para ler o estatuto. Poxa, deixa eu ler o estatuto? Sim. Pode sentar aí.
Aí você pode ler o estatuto à vontade. Por exemplo, morreu um pastor agora há poucos dias, não vou falar o nome, e tentaram, no meio dos documentos, no dia do enterro dele, alguém, estava uma folha que a pessoa ia assinar, passando toda a igreja para outro, no dia do enterro do marido. Só que o estatuto dizia que quem tinha que assumir a igreja, caso o marido viesse falecer, era a esposa, que era pastora. Mas alguém, sabendo disso, tentou, na emoção, infiltrar o quê? Uma folhinha só. Estava escrito lá que passava toda a presidência, não podia revogar, não tinha retorno e estava dando tchau. Isso deu uma confusão que só. Então, é importante você saber o estatuto, né? Por exemplo, se o pastor Josias for para a glória, você sabe quem é que tem que assumir a igreja? Eu não. Olha, você tem que saber disso. A administração tem que saber disso. A diretoria tem que saber disso na hora, principalmente a secretária. Ela já levanta a mão, atenção, senhores, estatuto, capítulo tal, parágrafo tal. No falecimento do presidente, tem que se fazer isso. Se alguém tentar intervir, ele não tem legalidade. Tá bom? Porque existe um estatuto. Regimento interno, né? Como que a igreja vai se comportar? A igreja vai usar esse tipo de roupa. A igreja vai usar esse tipo de cabelo. A igreja vai fazer esse tipo de culto. É tudo no regimento interno, não no estatuto. Não existe um padrão único para estatuto e regimento interno, tá? Não existe um padrão só. Quem cria esse padrão é a diretoria com seus membros. É ela que cria. Não, coloca aí que se o presidente falecer, nós vamos fazer uma eleição de todos os pastores, evangelistas e presbíteros. Não, coloca aí que se a igreja acabar, nós vamos transformar a igreja numa creche municipal. Entendeu? Então tem que estar no estatuto. Outra, que seja colocado pelos futuros interessados, em particular da entidade interessados em colaborar, pelos órgãos governamentais para fornecer subsídios, ajuda, verbas e doações. Nessa hora é importante que o conteúdo desses instrumentos contenha visões muito claras, éticas e adequadas, que mostrem que a entidade tem um comportamento ético muito elevado, que as suas ações são realizadas com muita democracia e que a gestão dos recursos são realizadas com muita transparência. Por exemplo, o nosso estatuto, ele dá legalidade para você abrir escola. Ele dá legalidade para você abrir igreja em qualquer território nacional. Qualquer lugar eu posso abrir igreja. O estatuto. Está tudo no estatuto. E por que ele tem legalidade? Porque ele é registrado. Está registrado? Está de acordo com a lei do país. Acabou. E ele vai assinado por um advogado também, além da diretoria. Tá? Eu preciso de um telefone. Organizando arquivos de mesa e armário. Página 168. Se faz um bom tempo que você não vê sua mesa. Se já faz um bom tempo que você não vê sua mesa, prepare-se para reencontrá-la debaixo das planilhas. Prepare para encontrá-la debaixo de planilhas de pilhas de papel. Pilhas de papel. O tempo dispensado vai depender do tamanho da sua mesa, da quantidade de papéis e de há quanto tempo você não vê sua superfície. Uma mesa com muita coisa da secretaria é porque está trabalhando muito ou está muito desorganizado. Não dá dois uma. Tá? Tá na mesa é para resolver. Tá na mesa há muito tempo, não está resolvendo. E a cada dia que passa está aumentando a pilha. Porque que tudo que eu ia ver, eu enchia a mesa das secretárias. Botava lotada a mesa. Brrr, quase 1,5 metro de altura de coisas para se resolver. Prepare sua missão. Agende pelo menos 4 horas para a primeira metade da missão. Metade da missão. Tá? Quando o dia chegar, vista roupas confortáveis. Presta atenção. Isso aqui são técnicas para você se sentir confortável quando vai resolver o problema de secretaria. Roupas confortáveis. Coloca uma música favorita para tocar e respire fundo. As pessoas pensam que para a secretaria da igreja estão ali de brincadeira. Eu fico vendo. Porque o pessoal não desce. Que o pessoal não faz isso. Que o pessoal não... irmão, é porque não entende o que é secretaria. Aí eu falo assim, deixa a secretaria comigo. Deixa que eu converse com eles. Porque eu sei o que eles estão fazendo ali. Eu sei do trabalho que dá. Respire fundo. Quem já viu jogador de basquete? Quando tá lá para jogar a bola na rede. Já viu o que ele faz? Aí, olha aí. Quando ele erra.
não é? Mas ele concentra. Então a pessoa que está ali tem que estar concentrada. Por que ele fala para botar uma música? Para não perder o foco. E, se possível, não cantada, botar até só instrumental. Aí fica ali, né? A pessoa, 4 horas para resolver metade. É por isso que secretaria, você vê que a secretária da igreja chegou cedo hoje aqui, já deixou um monte de assunto para resolver. Tá? Então, hoje ainda existe a facilidade do quê? Do zap, do celular. Antigamente era só e-mail. Pastor, olha o e-mail aí. Eu tinha que olhar o e-mail. Hoje em dia é na hora. Pluf. Tá? Outra, comece pela limpeza. Tire tudo de cima dentro da sua mesa. Empilhe no chão, limpe a mesa com desinfetante, passa um lustramóveis que pareça nova, pega um saco de lixo bem grande, senta no chão, começa a dispensar. Mais do que 80% dos papéis podem provavelmente ir para o lixo. As únicas coisas que você deve manter são papéis a respeito de seu atual projeto, referência legal futura. Separe papel dessas duas categorias em 2 pilhas atrás de você. Jogue também fora catálogo, revista, jornal velho. Dá uma geral. Tem dúvida dos documentos? Não jogue fora. Pergunta o pastor. Não, pergunta o pastor se pode jogar fora. Já aconteceu de pessoas aqui, né, dar problema com o documento. Não pode fazer isso. Menina, você botou um copo com água na mesa, o copo virou no documento. Não se bota café na mesa da secretária, não se bota copo com água, não se bota latinha de refrigerante, nada disso, porque virou na folha, já era. Deixa em outro lugar. Levanta e vai lá, até é bom para esticar a perna. Outra, intervalo. Saia para espairecer. Pelo menos 1 hora. Aproveite para comprar suprimento, como um bloco de papel, um porta-lápis, uma caneta, um arquivo. A não ser que tenha um gaveta de arquivo. Para arquivar, utilize todos os dias. Não se esqueça das etiquetas. Isso aqui é quando tinha um CD ainda, né? Um porta-CD-ROM, se você ainda não estiver. Por quê? A ordem aqui era da seguinte maneira. Guardar no papel, guardar no CD e guardar no pendrive. Eu sempre falei isso. Tem que ter 3 áreas dos documentos da igreja. Não pode ser só no computador. Não pode ser só no pendrive. Não pode ser só no CD. Tem que ser na folha também. Aí você queimou o computador. Não tem problema, tem no CD. Arranhou o CD. Não tem problema, tem um pendrive. O pendrive entrou um vírus. Perdeu tudo. Não tem problema. Você tem na escrita. Tá bom? Guarde isso, por favor. Página 169. Vamos lá. Ao voltar, comece a reorganizar as coisas que você manteve. Então você saiu, aí você pensa que vai para ver o passarinho, né? Não, é para ir em algum lugar comprar alguma coisa para a secretaria. Foi lá, ei menino, como é que você está? Né? Para você esparecer a mente, porque tem que ter muita concentração, irmão. Ao voltar, categorize e organize os arquivos diários, nas novas pastas, etiqueta, tudo de forma bem clara que você é o conteúdo de cada pasta. Aquilo que eu falo, tudo tem que ser identificado, irmão. Tudo. Inclusive os livros do lado de fora. Para que é aquele livro? Eu falo tudo aqui. Se eu chegar na secretaria e eu quero saber onde é que está o livro de registro de apresentação de criança, eu tenho que saber onde está. Se eu quiser, preciso de uma folha de pedido de doações, eu tenho que saber onde está isso. Se tiver só no computador, está perdendo. Tem que ter coisas à parte. Não adianta, pelo menos umas 5 folhas. Tem que estar à parte. O computador pega fogo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Essa igreja aqui, há muitos anos atrás, uma pessoa roubou essa igreja. O que essa pessoa roubou aqui? Os computadores. Sabia disso? Deus foi tão bom que nós conseguimos ver na câmera, do lado de fora, quem foi. E conseguimos no mesmo dia resgatar tudo que era nosso. Mas levou tudo da igreja no computador. Então, muito cuidado com esse negócio de deixar só no computador. Já aconteceu de eu falar assim, vem cá, me dá uma folha tal. Ah, tem que imprimir. Está errado. Tem que ter já a folha ali à parte. Não pode esquecer disso. Porque computador pega fogo, computador queima, perde-se tudo. Mas se você tem as folhas, pelo menos, você tem como recuperar, sim ou não? Então, cuidado. Outra, organize sua mesa. Coloque o telefone de volta sobre a mesa, né? Quando é o telefone fixo, né? Ou o seu celular. Se você é canhoto, deixa do lado direito da mesa. Olha os detalhes. E vice-versa. Você pode falar o telefone e escrever ao mesmo tempo. Aqui, ó. Pois é, fulano, como é que você está? Ah, tá beleza. Tá? Outra, coloque suprimento dentro de um porta-lápis, né? Bota a caneta ali, tudo pertinho de você. Lembre-se de eliminar a caneta que não funciona. Joga fora. Toquinho de lápis, aquele monte de pedacinho de lápisinho, mano. Aí tá lá com 2 dedinhos escrevendo. Joga isso fora.
né, para fazer um trabalho por excelência. Separador para ser colocado dentro de gaveta. Mantém seus itens em ordem no lugar certo. Separadores, tudo bonitinho, né, para não ter aquele negócio bagunçado. Nossa, tá por aqui essa folha. Não dá. Tá? Eu, por exemplo, eu levo tudo da Palavra Viva numa pasta toda separada. A pasta, ela tá fechadinha. Quando eu chego, tiro o elástico, ela faz assim, ó. Brrr, ó, todas as repartições. Eles ficam olhando assim. Caramba, tá tudo ali. Entendeu? Outra, se você tiver espaço para material de escritório em sua mesa, separe uma gaveta para eles. Tá? Coloca no armário específico. Quer dizer, os materiais que estão em uso. O que não está em uso, bota em outro lugar. Tá? Uma caixa de caneta vai botar na sua mesa para quê? Uma caixa de lápis vai botar na sua mesa para quê? Bota só o que está em uso. Apenas os papéis relacionados ao projeto atual. Encontre o local adequado para guardar o que restou. Tá? Manual de computador, deve ser ficar em prateleira, tá bom? É armários, prateleiras, tudo organizadinho. Se você olhar aqui a biblioteca, tá ali, ó, tudo organizadinho. Ó, o que mais tem aqui são armários, né? Para se ter tudo organizado. Separe pelo menos 15 minutos do seu dia. Olha quantos minutos para limpar uma mesa. Pelo menos 15 minutos, tá? Outra, mostre interesse pelo serviço. Secretário que vem assim, tem que ir para a secretaria, já pode saber que ele não quer ficar mais. Não fiz não. Estou sem tempo. Estou com dor de cabeça. Já pode preparar outro. Já pode substituir. Tá? Você precisa conhecer ao máximo a sua igreja, a diretoria, organizações, calendário e tudo. Secretária tem que saber tudo, igual o pastor da igreja. Secretária, onde é que está a coisa tal? Está no quarto andar. Já sabe tudo. Cuide dos seus assuntos pessoais em casa. Está aqui, ó. Ao se dirigir para a secretaria da igreja, seus problemas pessoais devem ficar em casa. Dor de cabeça, consequência, mau humor, deve ser combatido por algum analgésico. Toma logo faz uma oração, tomou Doril, a dor sumiu e vamos trabalhar. Né? Concentra ali. Telefone particular deve ser evitado no telefone da igreja, mesmo que não se faça objeção. A iniciativa não ser aproveitada desse instrumento, né, deve ser sua. Tá bom? E o que é isso? A pessoa, muitas vezes, quando eu tinha telefone fixo, deixa eu ligar para minha tia na Paraíba. Aí era meia hora. A conta vinha alta ou vinha baixa? Por isso que na época eu criava um livro. Anota aí quem usou o telefone, nome e o horário. Aí a lista de... Lembra quando a conta de telefone chegava, antiga? Ela vinha o quê? Todas as ligações. Ih, quantas vezes? Quem foi que ligou para Manaus? Aí, não sei. Foi dia tal. Ligaram para Manaus aqui da igreja. Entendeu? Olha no caderno aí quem foi. Foi irmão fulano. Avisa que ele tem que pagar 8